Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo de número 1. É um salmo bem conhecido aqui. Glória a Deus. Quem foi encontrando, dá um glória a Deus aí. Estou achando vocês muito tradicional hoje, irmão. Dá um glória a Deus aí, pentecostal, avivado, cheio de alegria, né? Esse primeiro versículo aqui que nós vamos ler já fala assim que feliz é, né? Nós somos felizes, irmãos. Amém? Salmo 1, verso de número 1. Eu queria que todos prestassem atenção, o pessoal que está lá em cima também, não ficar conversando. Prestar atenção na palavra, verso de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Diga assim, conselho do ímpio. Segundo, que não se detém ou que não imita a conduta dos pecadores. E terceiro, que não se senta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Irmãos, a Bíblia permanece aberta aí nesse texto, amém? Deixa a sua Biblinha de lado aí. Primeira coisa, feliz é aquele que não segue o conselho, que não imita o quê? Fala para mim. Não imita a conduta, né, dos pecadores e não se assenta na roda. Então, primeiro aqui, é não o quê? Seguir o conselho. Mas primeiro, antes da gente seguir um conselho, a gente tem que o quê? Dar ouvidos. A palavra de Deus, irmão, ela está dizendo que aquele que dá ouvido ao conselho do ímpio. Para a gente começar aqui, o ensino dessa palavra aqui, irmãos, primeira coisa, eu quero que você faça uma reflexão já rápida. Nossa vida, ela está cercada de pessoas ímpias. Quem são os ímpios? São aqueles que não temem ao Senhor, que não conhecem o Senhor. Mas nós conhecemos o Senhor. Durante algum tempo na igreja, né, eu tenho ouvido falar, e alguns pregadores, né, até proibindo a igreja de participar, de entrar na sociedade. Né? Quando eu era jovem, não sou tão jovem ainda mais, né? Mas quando eu era adolescente na igreja, alguns de nós gostaríamos de prestar alguns concursos, fazer uma faculdade. Eu lembro que a igreja ela perseguia esse tipo de pensamento. A igreja ela falava, não vai entrar nesse negócio de faculdade não, que quem é crente vai para essas faculdades aí e fica tudo desviado. Né? Então assim, antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente existiam algumas igrejas que tinham essa pressão, dando a entender que você não podia, né? E ainda usava essa linguagem assim, ó, cuidado para você não ir lá no mundo e ficar por lá. Né? Mas a palavra de Deus diz, irmão, o próprio Jesus disse, né, para Deus nos proteger do maligno. Mas ele falou assim, que não os tire do mundo. Amém ou não amém? Nós estamos, irmãos, rodeados de pessoas ímpias. Mas a partir do momento que você teve o seu esclarecimento, presta bem atenção nesse início aqui. A partir do momento que você conheceu a palavra, você não pode mais ser uma pessoa influenciável por conselhos ímpios. Porque o nosso conselheiro se chama Espírito Santo. O nosso conselheiro, irmão, é o Espírito Santo e ele nunca dará um conselho que está fora da palavra de Deus. Qual que é o conselho, irmão, que você tem ouvido aí no seu dia a dia, sobre o seu trabalho, sobre como administrar o seu casamento, como se posicionar na igreja de Deus? Porque o Espírito Santo não deixa ninguém andar enganado. A partir do momento que você dá ouvido à voz, dá liberdade à voz do Espírito Santo, ele continua falando com você, e ele começa a te instruir o caminho, o conselho certinho do que você deve fazer na sua vida. Você não vai andar enganado se o seu conselheiro for o Espírito Santo. Mas se o seu conselheiro for um mundano, um ímpio, ainda que seja famoso, ainda que tenha status, ainda que tenha uma grande bagagem aí secular, Deus te chamou para seguir o conselho
do Espírito Santo e da palavra de Deus, não foi o conselho da impiedade. Então, a primeira coisa aqui, irmão, é seguir o conselho. Você precisa seguir o conselho do Espírito Santo. Qual que é a segunda coisa, irmão? Geralmente, quem começa a seguir conselho de ímpio, daqui a pouco ele está imitando a conduta também. O salmista aqui, ele fala que nós não devemos seguir conselho de ímpio e nem imitar a conduta do pecador. Quando você está na roda, irmão, de pessoas ímpias, o Espírito Santo quer que você tenha um comportamento que vai agregar valor naquelas vidas da parte das Escrituras Sagradas, da parte do reino de Deus. Jesus, ele se assentava, irmãos, no meio dos ímpios, mas ele não era influenciável. Ele influenciava através do seu comportamento, do seu testemunho, da sua palavra. Davi, ele no meio dos irmãos dele, da casa dele, ele era uma pessoa que tinha um brilho diferente. José, lá no Egito, ele não era influenciado, ele influenciava as pessoas. Daniel, lá na Babilônia, no meio do mundo, no meio do escárnio, ele mantinha sua vida de oração e conseguia ser uma pessoa que influenciava e não influenciava. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está perto de você, pergunta assim, se é uma pessoa que influencia ou vai na cabeça de qualquer um. As pessoas te arrastam através de conselhos. Irmão, até na nossa fala, observa para você ver. Você começa a andar muito com uma determinada pessoa que tem costume de falar mal da vida dos outros, daqui a pouco você está também. Você começa a assistir um filme, né, séries, né, começa talvez a pesquisar muito sobre um determinado orador aí na internet, daqui a pouco você está usando as mesmas palavras. Nós somos muito influenciáveis no nosso modo de falar. E isso não é só em coisa ruim, irmão. É por isso que nós precisamos nos aproximar de pessoas que agregam valor, que tem uma palavra de crescimento, que tem uma palavra de vitória, que tem uma palavra de conselho semelhante aos que o Espírito Santo dá através da palavra de Deus. Então toma muito cuidado, preste bem atenção, irmão, toma muito cuidado com a sua roda de amizade. Toma muito cuidado com as pessoas que têm te aconselhado. Toma muito cuidado, irmão, com as condutas que você tem imitado. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode imitar o homem? Pode, irmão, desde que esse também seja um imitador do Senhor, que tem lutado para ser a figura real do Senhor Jesus Cristo. E a terceira postura aqui, irmão, que é terrível. Porque isso aqui, irmão, é uma escala de degradação. Preste atenção aqui, olhe para mim. A primeira postura é você começar a dar ouvido. O diabo, irmão, ele começa através de palavras. A pessoa se aproxima de você, começa a falar, começa a encher o seu ouvido de palavras. Daqui a pouco você começa a achar aquilo normal, você começa a imitar. Amém ou não amém? Quando você percebe, irmão, você está assentado. Você está sentado. O que é esse sentado, irmão? É que você já compactua. É que você já faz parte da roda. É que você já se agregou àquele grupo. Consegue entender o que eu estou dizendo? E a palavra de Deus chama de escarnecedores. Fala assim, escarnecedor. Deus odeia o escárnio. Deus odeia o escárnio. Eu vou mostrar para você aqui como que isso aconteceu na vida de um homem que tinha tudo para dar certo e começou a dar tudo errado. Lucas capítulo 22, verso de número 24. Irmão, todo mundo que é chamado por Deus, a vontade de Deus é que você só cresça espiritualmente e prospere espiritualmente. Sim ou não? Deus quer que todos vocês que estão aqui nessa igreja cresçam. Prosperem espiritualmente, prosperem na terra. Sejam pessoas que crescem em maturidade, crescem no conhecimento do Senhor, porque esse é o objetivo de você estar aqui nessa igreja. Deus quer que você cresça espiritualmente em maturidade e plenitude do Senhor. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 24,
Nós vamos acompanhar aqui de forma resumida a história do apóstolo Pedro. Você já conhece a história dele, eu peguei ela para ficar mais fácil para você. A palavra de Deus diz assim, ó, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Esse é o primeiro ponto-chave da mensagem. Jesus chamou os discípulos para que eles crescessem em maturidade, e eles alcançassem a plenitude de Cristo, e eles pudessem fazer a obra de Deus debaixo dessa sã doutrina, debaixo da palavra de Deus. A vontade de Deus é que Pedro se convertesse, é que os discípulos se convertessem, e é que você que está aqui essa noite se convertesse. Seja um convertido e consiga executar o chamado da sua vida. Consiga cumprir a sua missão para a qual você nasceu e para a qual você existe. Então a vontade de Deus é que você cresça, mas a vontade do diabo não. A vontade do diabo, irmão, é uma guerra muito tremenda. Porque Deus está proporcionando maneira de você crescer espiritualmente, e o diabo, ele está promovendo formas de você não conseguir chegar lá. Jesus, ele já conquistou todas as vitórias para você na cruz, ele derramou os dons, ele colocou a prosperidade, ele colocou as curas, ele colocou tudo, a salvação, tudo de graça, na cruz do Calvário. E você nasceu após a ressurreição do Senhor. Você está aqui hoje, irmão, e a vontade de Deus é que você cresça, amadureça, e cada ano que passe você esteja mais parecido com o seu Senhor. Essa é a vontade de Deus. Agora eu te pergunto, essa é a vontade do diabo? Aí eu vou fazer outra pergunta. Quem tem governado a sua vida? Quem tem governado a sua vida? Como que eu vou saber? Começa a observar suas atitudes. Pedro estava bem no ministério, irmão. Ele já tinha visto Jesus fazer um milagre na vida dele. Jesus entrou na casa dele, curou a sogra dele, fez um milagre dentro da casa dele. Pedro estava aprendendo a palavra, Pedro já estava curando, fazendo coisas tremendas nesse momento aqui. Um pouco atrás dessa circunstância aqui, Pedro disse ao Senhor assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para ele e falou, não foi carne nem sangue que te revelaste, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. E naquele momento Jesus vira para Pedro, irmãos, e fala assim, tu és a pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele tinha acabado de receber um chamado do ministério, Pedro estava por cima. Pedro tinha sido exaltado como nenhum outro discípulo tinha sido na frente de todas aquelas pessoas. Pedro recebeu um chamado de Deus. Quem aqui tem um chamado de Deus? Deus te chamou, irmão? Guarda o que tens, para que não perca a tua coroa. O primeiro passo para uma queda de um ministério, irmão. Primeiro passo para uma queda dentro de um projeto que você tem, na sua casa, na sua empresa, é quando você passa a se posicionar em um lugar de orgulho, de soberba e não de humildade. Deus não te chamou para ser o maior. Deus te chamou para ser servo. Deus não me chamou para ser o maior, Deus me chamou para servir. Por quê, irmão? Porque a vontade de Deus é que você seja grande. Mas Ele falou que aquele que quer ser o maior, deve ser como aquele que serve. Amém ou não amém? Todo mundo critica muito Pedro, irmão, por ter negado Jesus. Ele tinha sido exaltado por Jesus. Daqui a pouco ele estava negando Jesus. Só que a primeira postura de Pedro para negar Jesus começou aqui, quando ele começou a se destacar, e ele começou a achar que ele era maior do que os outros. Será, irmão, que talvez dentro de algum projeto da nossa vida a gente não quer ser maior do que o outro? Será que às vezes a sua arrogância, às vezes no seu trabalho, dentro da sua casa, que eu sou autoridade, dentro da igreja do Senhor, talvez você olhe ainda para as pessoas com um tom de superioridade. Irmão, você pode ter o conhecimento que for, na sua vida, o diploma, a conquista que for. Isso não te torna, apesar do conhecimento e da bagagem, maior do que ninguém. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, irmãos, porque aqui está o primeiro passo da queda de Pedro.
Se você quiser saber por que Pedro negou Jesus 3 vezes, eu quero dizer para você que começou no verso 24. No verso 24, surgiu no meio deles uma discussão para ver quem que era o maior. E se alguém estava preocupado em ser o maior, significa, dentro do coração de cada um daqueles discípulos, que todos eles estavam em constância competitividade. Deus não te chamou para estar na casa de Deus, para estar dentro da sua família, para estar dentro do trabalho, competindo com pessoas. Pastor, mas lá no meu trabalho eu tenho que competir. Não, irmão. Você tem que competir consigo mesmo. Você tem que superar as suas metas. Você tem que superar a si mesmo. Porque o que Deus tem para a sua vida não depende do outro. Quando Deus quer colocar você numa posição de honra, Deus coloca. Quando Deus quer tirar, Deus tira. A palavra de Deus está escrita, irmão. Estou falando a Bíblia. A palavra de Deus diz que riquezas e honra vêm do Senhor. Falei para o presbítero de Genésio agorinha aqui. Todo tímido, né? Veio sentar aqui. Deus colocou. A palavra de Deus diz que os presbíteros são dignos de dupla honra. Está na palavra de Deus. E eu falei, olha aí, obra, que bênção, né? Tremendo. Deus está fazendo uma obra grande. E às vezes, irmão, a gente pensa que foi um homem que levantou. É Deus que concede riqueza e honra. Amém ou não amém? Pedro já tinha sido honrado, só que para ele não servia. Ele queria ser ainda maior do que os outros. Irmão, seu problema não é com o outro, seu problema é consigo mesmo. Você nunca vai chegar em lugar nenhum enquanto você estiver tentando competir com pessoas. Seu negócio é servir pessoas e Deus te levanta. Serve pessoas e Deus te levanta. Porque Deus nos chamou para crescer e contribuir, irmão. Quanto mais Deus te dá conhecimento, libere conhecimento. Quanto mais Deus coloca coisas na sua mão, libere essas coisas. A palavra de Deus diz que aquele que retém o que deveria dar, cai na miséria. Se Deus está abençoando, fazendo na sua vida, irmão, Deus quer fazer muito mais. Só que você precisa liberar isso na vida do próximo, na vida das pessoas. Isso serve para conhecimento, isso serve para o espiritual, isso serve para o natural. Então diga assim, a primeira queda de Pedro foi aqui. Ninguém nega Jesus 3 vezes, irmão. Talvez você fale, pastor, jamais negaria Jesus 3 vezes. Pode ter uma arma na minha cabeça, eu prefiro morrer, mas não nego. Mas não é assim que funciona. Não começa assim. Ninguém vai chegar com a arma de repente na sua cabeça, irmão. Começa desse jeito aqui, é querendo ser maior do que o outro. Isso aconteceu no verso 24. Olha o verso 31. Dá uma olhada no verso 31. Jesus percebeu. Jesus tinha percebido que Pedro estava com esse coraçãozinho querendo ser maior do que os outros. Estava achando que por ele ser a pedra que Jesus edificaria a igreja, sabe, ele era indispensável na obra de Deus. E aí no verso 31 acontece uma coisa engraçada. Jesus vira para ele e disse assim, Simão, Simão. Eu até imagino Jesus falando isso aqui, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ele estava falando para o líder, mas ele estava se referindo a todos. Ele falou Simão, Simão. Por que ele não falou Pedro, Pedro? Por que ele chamou ele pelo nome antigo? Porque o velho homem estava ressuscitando. Já não era mais a pedra que estava aqui, irmão. Era o velho, era o Simão, era o pescador competitivo, era o carnal. Aleluia! Ele falou, Simão, Simão, olha esse comportamento de vocês aí querendo ser o maior. O diabo está querendo peneirar vocês. E eu roguei a Deus para que você converta e cuida dos seus irmãos. Se Deus levantou ele como líder, não era para ele ser o maior diante dos irmãos, era para ele cuidar deles. Porque Deus estava dando potencial, Deus estava vendo ali num chamado específico para ele poder cuidar dos outros. Irmãos, esse ano é um ano que nós estamos levantando uma liderança. Deus não está te colocando numa posição de honra para você ser maior do que ninguém aqui na igreja. Deus está colocando você numa posição de honra para você se converter e cuidar dos seus irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, a sua missão, cuidar do outro. Quer ser grande?
sirva para alguma coisa, aleluia, amém? Então você percebe, irmão, nesse segundo ponto da mensagem, que Jesus já tinha percebido isso. E todas as vezes que alguém começa a ter esse comportamento de prepotência e orgulho, irmão, todo crente que começa a caminhar para isso, dá conselho, começa a ouvir conselho de ímpio, começa a imitar a conduta de pecador, começa a sentar na roda de escarnecedor, o Espírito Santo vem e começa a falar, fulano, abre o seu olho, porque Satanás está doidinho para peneirar você. Irmão, quanta gente já foi peneirada? Quanta gente começou bem que nem Pedro? Quanta gente já até tinha recebido o ministério? Quanta gente já até recebeu unção, mas na hora que não vigia, começa a se perder dentro do próprio coração ambicioso. Seja servo. Verso 33, acontece a terceira postura de Pedro, que começa a levar ele para mais fundo. No verso 33, é no mesmo capítulo, irmão, é o decorrer da história, são os passos da queda do Pedro. No verso 33, Pedro se posiciona com uma prepotência e um orgulho tremendo. Jesus estava corrigindo ele, falando, rapaz, você abre o olho que o diabo vai te tirar fora. E ele falou, sim, Senhor, estou pronto. Estou o quê? O que ele pensava que estava? Aqui não, rapaz, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. O orgulho de Pedro já estava desse tamanho, ao ponto, irmão, dele querer se passar na frente dos outros por valentão. Ele estava achando que ele estava tão por cima, que ele não ia cair, era nada. Ele falou, Jesus, o senhor está enganado. Irmão, tem muita gente que está achando que Deus está enganado. Tem muita gente que está pensando que Deus erra. Eu vou dizer para você, irmão, Deus não erra, Deus não se engana. Meu irmão, Deus abate o orgulhoso, mas dá graça para o humilde. Pedro se posicionou com orgulho, e o terceiro passo da queda aqui foi crucial. Quero te mostrar, olha o que acontece, irmão. Pega o verso 45 aí, vamos seguir no texto, eu estou mostrando aqui o decorrer da história, para a gente não tomar muito tempo. Primeira coisa que aconteceu foi o que, irmãos? Diga assim, pensar que era o grande. Qual foi a segunda coisa que Pedro fez aqui? Jesus falou para ele, a segunda coisa do ponto foi o quê? Chegou para ele e falou, Simão, cuidado, rapaz, com essa postura sua. Terceira coisa, que não, pode deixar que eu estou no controle da situação. Preocupa comigo não, Jesus, eu já tenho conhecimento, eu já sou a pedra, eu já estou por cima, vai dar tudo certo. Irmão, se você não estiver seguindo os conselhos diários do Espírito Santo, Daniel, irmão, falei aqui agorinha, se ele não orasse 3 vezes no dia, ele não aguentava a pressão. Quanto mais a geração é ímpia, mais nós temos que estar com a vida de oração, irmão, mais nós temos que estar dando ouvido ao Espírito Santo. E aqui no verso 45, olha o que aconteceu, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também levou os discípulos. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Irmão, parou de orar, você começa a pensar que você é grande. Você parou de orar, você começa a dar ouvido a conselho errado. Você parou de orar, você começa a se inclinar e cair em tentação na sua vida. Irmão, tem muita gente que começou bem, mas parou de orar. Eu te pergunto, como que está a sua vida de oração, minha irmã e meu irmão? Pastor, minha vida está uma tribulação tremenda, as coisas estão dando tudo errado. Sabe, eu lembro há 5 anos atrás, eu era uma pessoa diferente do ministério, as coisas aconteciam na minha vida diferente, eu tinha unção, depois que aconteceu algumas coisas dentro de casa, foi no serviço. Irmão, foi porque você parou de orar. Permanece, dá uma olhada para a sua vida de oração, e você vai perceber onde é que está o erro. Quantas vezes falei que semana passada, estou falando de novo, você pôs o teu joelho no chão, dobrou sua cabeça que seja, sabe, orou dirigindo, falou com Deus em palavras. A igreja está parando de orar, irmão, nessa terra. O povo de Deus está esfriando, por quê? Porque parou de orar. E ele falou, se você parar de orar,
Você vai cair em tentação, Pedro. Eu acabei de te avisar. Simão, Simão vai orar. Simão vai orar. E ele estava avisando. O que aconteceu? Jesus foi orar. Chamou 3 para ir ajudar ele a orar. Ele falou: os outros não dão conta. Os outros não estão preparados. Irmão, se Deus está pondo você para orar, é porque Ele acredita em você. E Ele tem um propósito na sua vida. Se Deus está te incomodando e confrontando para orar, é porque Deus quer contar com você. Ele levou só 3 para o monte. Chegou lá em cima, orou, você já conhece a história. Ele voltou e estava fazendo o quê? Dormindo, irmão. Irmão, dá uma olhada, irmão. Como é que está a sua vida aí de oração? Jesus está querendo contar com você, mas você está dormindo. Jesus está querendo contar com a sua vida, mas talvez você está, o sono da morte. Pedro não estava conseguindo orar, irmão. Ah, mas pastor, eu estava cansado da caminhada. Irmão, todo mundo, irmão, cansa às vezes na caminhada. Mas a gente tem que perceber se é cansaço ou se é carnalidade. Se é cansaço ou se a gente está dando brecha, irmão. Se a gente não está cuidando do nosso coração na presença de Deus. Irmão, a palavra de Deus diz: guarda o teu coração, porque isso aí, irmão, é o que é importante. Você vai ter que prestar conta de tudo isso. E aqui continua, isso aqui foi o 4º passo da queda. Jesus chegou e estava dormindo. Pega o verso 50 aqui, irmão. Pedro já não estava tendo uma vida de oração. Pedro estava com o coração contaminado. E agora acontece uma coisa terrível aqui. Quando chegaram para prender Jesus, o que Pedro fez? Lá em João 10, conta até a história mais detalhada. A palavra de Deus diz aqui que Pedro levantou e feriu o servo do sumo sacerdote. Presta atenção aqui na palavra. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, lá em João fala que foi Pedro, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe na orelha, o curou. Irmão, toda pessoa que está fria espiritualmente, ela quer resolver as coisas com o próprio braço. Toda pessoa que não está vivendo uma vida íntima com o Senhor, ela tem uma estratégia própria. Pedro já tinha guardado a espada. Ele estava pronto, era para agressividade. Ele estava pronto, era para violência. Ele estava pronto, ele estava com a resposta na ponta da língua, irmão. Deus não te chamou para se defender. Deus chamou você, meu irmão, para Ele te defender. E toda vez que você se defende, você perde a razão. Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus falou: não é, eu estou falando que você está na carne. Eu estou falando que você perdeu a intimidade. Eu estou vendo em você, Simão, que você está fora, cara. A palavra de Deus diz que ele foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar do soldado que ia prender ele, curou o soldado. Carnalidade, irmão. Irmão, de verdade. Talvez você está com um projeto aí. Tem ou não tem? Quem tem projeto aí? Você está orando por esse projeto mesmo? Você está orando mesmo por esse ministério que você sonha? Você está orando? Você está orando por esse casamento? Você está orando pela família mesmo? Você está orando por esse salário, por essa empresa? Você está orando mesmo ou você está tentando resolver com a sua estratégia e com a tua espada? Quem está pegando a mensagem? Talvez você está tentando resolver, é por isso que está dando errado, irmão. Você está machucando as pessoas com a sua postura. Deus não te deu uma espada para você machucar os outros. Deus coloca a espada na nossa mão, é para a gente usar em prol do reino de Deus. A palavra que está na tua boca é uma espada, mas quando você abre ela, sai bênção ou sai maldição? Como assim, pastor? Quantas vezes você está amaldiçoando pessoas por aí, achando que você está por cima, está certo? Quantas vezes você fala mal dos outros, achando que você está aí por cima e está certo? Irmão, Deus não te deu uma boca para amaldiçoar ninguém. Deus te deu uma boca para abençoar. E é por isso que talvez você não está prosperando, que você está amaldiçoando mais do que abençoando. Dá um glória a Deus aí, irmão. É a palavra. Cuidado para você não estar tentando resolver no próprio braço, na própria mão, irmão. Deus te deu uma estratégia, joelho, irmão. Se Pedro estivesse orando, ele não ia tentar resolver isso na força do próprio braço. Ele tinha ido
do jeito que o Espírito Santo tinha conduzido. A queda aqui agora, irmão, quando chega nesse estágio que a pessoa já começa a querer resolver sozinho, do próprio jeito, aqui a queda já está garantida. Pega o verso 54. O que acontece com essas posturas que eu disse aqui? Começa a seguir conselho de ímpio, começa a se deter aí na roda começa a se deter na roda dos pecadores, começa a se assentar na roda dos escarnecedores, começa a ter essa postura de querer ser o maior, e aí a degradação é terrível. Olha o verso 54. Então prendendo, o levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. Olha o texto. E Pedro seguia de... Quem estava perto passa a estar longe. Quem um dia estava perto de Jesus, agora começa a andar longe de Jesus. Começa a seguir Jesus de longe. Irmão, tem tanta gente que senta no banco da igreja, que participa da ceia, que está na obra de Deus, às vezes está até na frente da obra de Deus, mas está seguindo Jesus de longe. Já não tem a mesma intimidade, já não tem a revelação de Deus. Porque, irmão, um dia começou com a simples vontade de competir com o irmão. Um dia começou com a simples vontade de ser maior do que o outro. E agora está seguindo Jesus de longe. Por que ele seguia Jesus de longe? Porque ele não queria, ele não tinha coragem de ir até onde ele falou que ia. Porque já tinha perdido o brilho, já tinha perdido a unção, já tinha perdido a revelação, mas ele também não desviava. Ele ficava de longe achando que não, eu estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor. Tem muita gente, irmão, que bate o cartão, mas está longe de Deus há muito tempo. Está faltando vida de oração, está faltando uma vida reta diante de Deus, irmão. Está faltando a unção da palavra de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, cuidado para você nunca seguir Jesus de longe. Porque a gente não nega Jesus quando abre a boca e fala que nega. Irmão, a gente começa a negar Jesus com a postura do nosso coração, é com inclinação, é com o desejo do nosso coração. Já começou a negar Jesus lá atrás. Se Jesus olhasse para a sua vida hoje, Ele está te chamando de Simão ou de Pedro. Se Jesus olhasse para a tua vida hoje, minha irmã, meu irmão, se olhasse para a minha vida, Ele está olhando e está falando, Ele está vendo Simão, Ele está vendo Pedro, Ele está vendo um homem ungido, uma mulher ungida, cheia do Espírito Santo, cheia da revelação, cheia do cuidado e do zelo, ou Ele está olhando e está vendo alguém que já andou com Ele, mas agora está de longe. Quem está pegando a palavra aqui? E aqui finalizou, o último ponto aqui, verso 55, dá uma olhada nisso aí. Irmãos, a queda de Pedro você está acompanhando aqui em 7 pontos. A queda de Pedro em 7 pontos. Verso 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, Pedro se assentou entre eles. O que eles estavam fazendo no meio do pátio? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, escarnecendo. Eles zombavam de Jesus. Eles estavam falando coisas de chacota sobre Jesus. E aquele que agora começa a seguir Jesus de longe, já tem liberdade de sentar no meio do ímpio. Ele começa a ouvir o conselho do ímpio. Ele começa a imitar a conduta do pecador. E ele começa a se assentar na roda do escarnecedor. Cuidado com gente que zomba, irmão. E fala que está brincando. Cuidado com gente que faz piada das coisas de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, daquilo que Deus levantou, das autoridades do Senhor, e fala que está brincando. Coré começou com essa conversa no meio do povo de Deus. Você conhece a história, o que aconteceu com ele? Rebeldia, irmão. Tudo começa na roda dos escarnecedores. E eu quero mostrar rapidinho para você uma coisa aqui, irmão, muito importante aqui antes da gente finalizar. Coloca o texto para mim aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Irmãos, o Espírito Santo me incomodou com essa palavra a tarde toda. Cheguei em casa, fui para o meu quartinho lá, agora estou com um quartinho de oração lá montado só para isso. E o Espírito Santo começou a me incomodar com essa palavra. O Espírito Santo me deu essa palavra assim num download, irmão.
Ele me lembrou esses versículos. De repente eu falei, Deus, que palavra é essa? 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. É quase um estudo isso aqui, irmão. Olha o que está escrito. Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias. Cuidado com gente escarnecedor, irmão. Cuidado com a roda dos ímpios. Por quê? Porque nesses últimos dias, no tempo que nós estamos vivendo, tem escarnecedor. E o que eles fazem? Eles juntam mestres segundo as suas próprias paixões. O escarnecedor, ele tem intuito, irmão, de ouvir aquilo que ele quer ouvir. Ele se posicionou de uma forma, ela se posicionou de uma forma que só vive aquilo que quer viver. E Deus não te chamou para viver o que você quiser. Deus te chamou para viver a palavra, irmão. Deus te chamou para ser submisso. Deus te chamou para obedecer a palavra de Deus. Em Judas, no capítulo 1, 18, fala a mesma coisa. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas próprias paixões ímpias e concupiscências. Provérbios, no capítulo 3, 34. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Isso é muito sério. É a Bíblia que está falando, irmão. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores. Parece uma bobagem, irmão. Mas tem gente que zomba da sua fé, zomba do que Deus está fazendo na sua vida, de forma sutil. Lá no seu serviço, lá na sua empresa, na sua escola. Se afasta desse lugar, irmão. Sai do meio da roda dos escarnecedores. Pedro estava lá no meio, foi lá que consumou, foi lá que ele negou Jesus 3 vezes. O povo da roda na roda dos escarnecedores não aceitava Pedro, porque reconhecia que Deus tinha um propósito na vida dele. Meu irmão, Deus não te chamou para ser um escarnecedor e nem para viver no meio deles. Ele já te ungiu, Ele te separou para você ser uma bênção. Sai do meio, irmão. Pedro ficou ali lá, consumou 7 passos. Sete passos que fizeram Pedro negar Jesus diante dos teus olhos aqui essa noite. Olha o que está dizendo aqui em Provérbios, capítulo 19, verso 29. Estou terminando a mensagem, irmãos. Preparados, presta atenção, preparados estão juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas do tolo. Está pensando que escarnecer é brincadeira, irmão? Irmão, o mundo está cheio de gente ímpia escarnecendo. Tem muita gente que está andando distante de Jesus e está vivendo uma vida de escárnio. Deus está levantando essa palavra que essa noite para você tomar cuidado com quem está nos seus ouvidos, irmão. Falando, te aconselhando sobre o seu casamento, te aconselhando o que você tem que fazer dentro da sua casa, com o teu filho. Meu irmão, ouve o Espírito Santo. Cuidado quem está te aconselhando na sua empresa. Cuidado, irmão, porque tem muito escarnecedor no seu ouvido, talvez. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você é mais um. Você está arruinado. Olha o que está falando, irmão. Isso é muito sério. O juízo está preparado para o escarnecedor, o açoite para a costa do insensato, do tolo. Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, irmão, porque as costas dele estão ilesas disso aí. Finalizando aqui, Oséias capítulo 7, verso 5, irmão. Você vê o tanto que a palavra é forte nesse sentido. Irmão, é sutil. Olha o que Oséias 7,5 fala. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho, e ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. O que é isso, irmão? O que o vinho representa? O vinho representa duas coisas. O vinho representa alegria, família, mesa, mas ao mesmo tempo o vinho pode representar o quê? Insensatez, bebedices, pode representar o quê? Confusão mental. É você que escolhe, irmão. Aqui está falando que o rei, ele se uniu com seus príncipes e começou a se embebedar. Daqui a pouco ele estava com a mão entre os escarnecedores. Sabe o que eu estou dizendo aqui, irmão?
Na nossa vida, a nossa comunhão, a nossa mesa, a nossa casa, ela tem que ser um lugar de família, de bênção, de alegria e da presença de Deus. Você pode ir na família de um parente, ou você pode ir na casa dos seus parentes, numa festa de família? Pode, irmão. Você pode ir em qualquer lugar. Só que lá você tem que ser bênção. Lá você tem que ser o vinho novo. Lá você tem que ser a luz. Lá você tem que ser o sal. É você que tem que ser quem influencia onde você estiver. Você pode estar em qualquer lugar nessa terra, irmão. Você não precisa fugir do mundo. Esteja lá, presente, e faça a diferença, seja uma bênção. Deus nos chamou para isso. Provérbios capítulo 29, verso 8, irmão. Os que zombam de tudo, preste atenção ao tanto que é sério a zombaria, irmão. Chacota, tem gente que faz piada de tudo, faz graça de tudo, zomba de tudo, depois fala que está brincando. Ele está falando aqui que os que zombam de tudo, põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm o coração em paz. Tem uma tradução que fala assim, ó, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam da ira. O que o escarnecedor faz? Ele contamina. Ele chega e ele começa a disseminar, começa a aconselhar, começa a dar direção, irmão. Quem dá direção para a igreja do Senhor, para a minha vida e para a sua vida é o Espírito Santo. Começa a ouvir Deus, irmão, faça como Pedro não. Pedro foi andando, seguindo Jesus de longe, já tinha parado de orar e começou a entrar por isso aqui, ó. E o último versículo aqui, para a gente orar, Isaías 28, 14. Portanto, olha só que forte esse versículo. Ouçam a palavra do Senhor, escarnecedores. Vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Olha isso aí. O que Pedro fez quando se aproximaram dele? Falou, é você, estava andando com Jesus. Ele achou que se ele mentisse, ele estava longe do juízo. Ele achou que se ele mentisse, ele ia passar despercebido. Ele achou que se ele mentisse, isso não ia afetar a vida dele em nada. Ele ia continuar no meio do ímpio, ele ia continuar lá, irmão, não ia acontecer nada com ele. Ele começou a entender isso. Ó, não, eu tenho um acordo com a morte, eu tenho um acordo com a sepultura, nada vai me atingir. Olha o texto, ele está dizendo assim, que aquele que mente, pensa que tem um refúgio na falsidade. Irmão, eu falo mais uma vez, dá uma olhada em volta na sua vida. Tem tanta gente falsa que se passa de amigo. Tem tanta gente escarnecendo o teu Deus. Tem tanta gente que ela não fala. Ela não é assim, mano, não fica falando mal da sua igreja, mal do seu Deus. É o comportamento e o conselho, irmão. O diabo, ele não é escancarado, não. Ele começa a entrar nos seus ouvidos com coisa sutil e está escarnecendo o teu Deus porque está te tirando da direção. Você tinha um coração humilde, agora já é soberbo. Você tinha um coração tratável, já não é ensinável mais. Você tinha um coração, sabe, disposto a se derramar na presença de Deus. Perdeu a alegria da salvação, perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de adorar a Deus. Tem tanta gente, irmão, contaminada pelo escárnio desse mundo e não está percebendo. Cadê o seu fervor, igreja? Cadê o povo de oração, que orava pelas madrugadas, não precisava de montar nada na igreja, marcar nada, o cara mesmo ia, batia o joelho na beira da cama e ia orar. Ia para o monte sozinho, buscava a Deus no quarto, lia a palavra sozinho, está perdendo a alegria, por quê? Está perdendo a vontade, porque, irmão, tem alguma coisa errada, e eu garanto a você, que se talvez você não está conseguindo manter a sua vida de intimidade com Deus, dá uma olhadinha em quem está do seu lado, porque quem está do lado de gente, irmão, que está orando, está orando. Quem está do lado de gente que está lendo a palavra, estudando, está crescendo. Quem está do lado de gente, irmão, que tem uma palavra de Deus, sabe, está fluindo. Mas quem vive na roda de escarnecedor, está indo de mal a pior.
começa com o coração vaidoso e termina negando Jesus. Se não fosse as misericórdias de Deus, Pedro tinha terminado como Judas. Deus não quer que você se acabe, irmão. E Deus não quer que a sua família se acabe. Deus não quer que os seus amigos se acabem como Judas. Deus quer restaurar a sua vida, a sua família, os seus amigos, através dessa palavra. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Irmão, eu tenho convicção do poder dessa mensagem aqui essa noite. Deus confrontou meu coração de uma forma